Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal A História é Linda, aqui do professor Marquinho. Assunto da nossa aula de hoje, Reino dos Francos. Reino dos Francos. Lembrando que os francos foram um dos povos de origem germânica, chamado pelos romanos de bárbaros, né? Bárbaros germânicos, que invadiram o Império Romano do Ocidente. Tá lá os francos, os burgúndios, os visigodos, os ostrogodos, suevos, vândalos e assim vai, são vários. Tá? Os francos são um desses povos que vão ocupar, invadir. E a principal área de conquista inicial dos francos é exatamente o norte da atual França, norte e centro da França, tá? Chamado de Gália pelos romanos, era a província da Gália. Ok, galerinha? Tranquilo, tá? E aí o nosso primeiro grande rei, né? O primeiro grande rei destacado ali é o rei Clovis. Clovis, que se destaca principalmente, uma observação importante, nós temos duas grandes dinastias durante o período que vai do século V ao século IX, século X, tá? Duas grandes dinastias, que são as chamadas dinastias Merovingia e Carolíngia. Tá? Merovingia, em homenagem a um rei lendário, conquistador franco chamado Meroveu, rei Meroveu. Mas Carlos é o mais destacado. Por que Carlos é o mais destacado? Entre outros motivos, porque foi o primeiro rei de origem germânica a se converter ao cristianismo e levar o seu próprio reino, né, o reino franco, também a esse processo de conversão ao cristianismo. Posteriormente, outros também, como o próprio reino visigodo, também vamos lá na Espanha, né, atual, também vai se converter ao cristianismo, mas ele se converte ao cristianismo. Eu coloquei interrogação aqui porque não há um consenso entre os historiadores se realmente foi nessa data. A maioria chuta que foi essa data, 496. Não há documentação suficiente ainda, tá, para apresentar essa data, 496, mas não há muito consenso. Mas coloquei aqui por isso com interrogação. Se converte. Há muitas histórias, muitas lendas sobre o porquê que ele se converte ao cristianismo. Alguns falam que ele teria recebido uma visita, né, de Jesus, outros falam de um anjo do Senhor, né, nas vésperas de uma importante batalha contra os burgúndios ali, que eram rivais dos francos no interior ali para disputas da atual França e tal. E nessa visita foi dito, olha, se você for para a batalha, você foi escolhido por Deus, você vai vencer e tal, né? Ele vence os burgúndios, e aí ele teria entendido que Jesus, que Cristo, estava com os francos e com ele, Clovis. Outros afirmam que foi influência da sua esposa, que era cristã. Vai saber, o fato é que ele se converte ao cristianismo. A ampliação do território franco, o reinado dele, foi marcado por importantes vitórias, não principalmente sobre os burgúndios, tá? Levando o reino franco a ocupar praticamente quase toda a França atual. Acontece o seguinte, galera, nem todos os reis merovingios, né, dessa dinastia eram poderosos, conquistadores, destemidos, né, como o rei Clovis, né, nem todos. Nós veremos que outros monarcas eram relativamente fracos. E é uma tradição dentro do reino franco, isso vem desde a época dos germânicos, do chamado sistema de comitatos, né? O sistema de comitatos era uma tradição do rei dar uma certa influência, um certo poder, né? Não só terras, riquezas e tal, para os seus guerreiros, para os nobres, no caso esses nobres, vão se tornar os primeiros nobres, né? A nobreza ali, que auxiliavam. Então, e aí nasce a figura do mordomo do paço, que é uma espécie de primeiro-ministro, de conselheiro, principal conselheiro do rei e tal. É o mordomo do paço. Acontece o quê?
Com a fragilidade crescente dos reis merovingios, a figura do mordomo do paço vai ficando mais destacada. Então a própria nobreza ali passa a ser mais leal ao mordomo do paço do que o próprio rei. E acontece o seguinte, lá no ano de 732, o reino franco viveu um momento muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque a Europa estava sendo duramente atacada pelos árabes. Tá? Os árabes que, após a morte de Maomé, lá em 632, iniciaram uma ampla conquista territorial. Começando lá do Egito, depois conquistaram a Mesopotâmia, vários territórios. Egito, todo o norte da África, tomaram o norte da África dos bizantinos, por exemplo, conquistaram a Península Ibérica, derrotaram os reinos visigodo e suevo, certo? E invadiram o reino franco, invadiram o sul da França. Por que é importante esse momento? É um momento decisivo. Porque se os francos fossem derrotados, praticamente os árabes não teriam rivais à altura e provavelmente ocupariam toda a Europa ocidental cristã. Né? Então era uma questão de sobrevivência, não apenas. A vitória dos francos não era uma questão de sobrevivência apenas para os francos, era uma questão de sobrevivência para a própria cristandade. Tá? Belezinha? E aí o que acontece? Em 732, Carlos Martel, que é o mordomo do paço, derrota os árabes em Poitiers. Ele derrota os árabes e joga os árabes de volta lá para a Península Ibérica, onde vão formar o Califado de Córdoba. Beleza? Tranquilinho? Então, e aí consolida a posição da própria cristandade. E essa vitória dá enorme prestígio, enorme poder para o nosso querido Carlos Martel, tá? Principalmente prestígio dos próprios mordomos do paço com a própria igreja, né? Com o próprio papado. Tanto que no ano de 741, só 9 anos depois, né? O nosso querido Pepino, ou Breve, Pepino, que legal, Breve porque ele era pequeno, tá? Ele era baixinho. Pepino Breve assume o trono, ele derruba o último monarca merovingio, chamado de Childerico. Se escreve Childerico, CH. O cara que chama Childerico, isso aqui é um queira, derruba o Childerico com o apoio do Papa. Olha que legal. Por que esse apoio é importante? Porque dá legitimidade, com o apoio da igreja, dá legitimidade à ação do próprio Pepino. Olha, se você tem o apoio da igreja, você tem o apoio de quem? De Deus. Então você tem o apoio de Deus. E o apoio de Deus, acabou, está legitimada a ação. Eu posso derrubar o rei à vontade. Tá? Então você tem aqui, com o apoio do Papa Zacarias. Em troca, além de dar mais influência para a igreja dentro do próprio reino franco, o imperador garante a formação dos chamados estados papais. Então a igreja católica recebe um território na Itália, no centro da Itália, formando um reino ali, liderado, comandado pelo próprio Papa. Nasce assim os estados papais. Tá? Tranquilo, galera? Belezinha? Que aliança legal. É importante destacar essa aliança entre o papado e os reis carolíngios. Então, com isso, nós temos o início da dinastia carolíngia, tá? Da dinastia carolíngia. E Pepino também vai promover inúmeras vitórias, vai ampliar o território, tá? Conquista mais territórios, principalmente em cima da Germânia atual, né? Na atual Alemanha, né? Na Germânia ali, ampliando os territórios. Mas coube a Carlos Magno ampliar ainda mais esses territórios. Com Carlos Magno, o reino franco vai viver o seu esplendor, o seu momento máximo, né? Carlos Magno, que foi nomeado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III. Lembram da aliança entre o papado e os reis carolíngios, né? Essa aliança vai ficar ainda mais forte durante o reinado de Carlos Magno, tá? Ele, lembrando, imperador do Ocidente remete à época do chamado Império Romano do Ocidente. Lembra do Império Romano do Ocidente? Era quase como se estivesse revivendo o antigo Império Romano, o status de imperador do antigo Império Romano para o nosso querido Carlos Magno.
Carlos Magno, imagina, cara, um território gigantesco, enorme, que da atual Alemanha, imagina quase praticamente toda a Alemanha, Dinamarca, não, Dinamarca nem tanto, mas toda a Alemanha, toda a França, a Bélgica, a Holanda, a Suíça atual, é um imenso território, um imenso território. Para administrar esse território era complicado, então o que ele faz? Ele cria o sistema de condados, marcas e ducados. Condado, conde, ducado, duque, marcas são os marqueses. A ideia era facilitar a administração desse grande império, dando mais poderes para os nobres que auxiliaram, que ajudavam Carlos Magno nas conquistas militares. Lembrando, isso volta ao sistema de comitados. Da época do sistema de comitados, benefício. Então ele entrega lá esses territórios, mais terras, riquezas, mas também entrega o quê? Poder político, poder político, poder jurídico, né, sobre as leis. É claro que as leis, que são as leis capitulares, são as leis do rei, né, do imperador. Tá? Mas quem que vai exercer essa lei? Esses nobres poderosos. Tá? Isso aqui, beleza. Enquanto você tem um rei forte, centralizador como Carlos Magno, poderoso, beleza. Mas a partir do momento que você tem um enfraquecimento da monarquia, essa divisão ali feita por Carlos Magno, esse aumento do status que ele dá a essa nobreza, acaba levando a essa própria nobreza a chegar à seguinte conclusão: por que eu vou continuar obedecendo cegamente ao rei, né? Eu tenho até mais poderes, mais força do que o rei, tá? Então o que vai acontecer? Isso vai levar a um processo gradual de descentralização do poder político na Europa Ocidental. Ok? Mas isso é um outro momento, tá, gente? Leis capitulares, que eram as leis escritas que deveriam ser estendidas por todo o Império, fortemente influenciados pela tradição, né, pelo direito romano, mas também pela tradição germânica, tá, galera? Então você tem essas leis escritas, impostas pelo rei, que deveriam ser obedecidas, né, cegamente, totalmente pela população. E detalhe, aí você tem a criação dos missi dominici ou missi dominiti, que são funcionários, altos funcionários, muitas vezes ligados a essa própria nobreza, que viajavam por todo o império para fiscalizar as ações da população, o cumprimento dessas leis. Esses caras eram uma mistura aí de tudo, né? De muita coisa. Mistura aí de fiscal, é uma mistura de chefe de polícia, é uma mistura de juiz, de carrasco, de tudo. Esses caras tinham amplos poderes para fiscalizar o cumprimento das leis. Belezinha? Acontece o seguinte, Carlos Magno não é eterno, né? Então se você tem ele morre, né? Isso é o final do reinado do Carlos Magno. E aí, galera, nós temos o Luís o Piedoso, né? Assume, governa também por um bom tempo. Acontece que no final, com a morte de Luís o Piedoso, há uma intensa disputa pelo poder, né? Uma imensa disputa entre 3 filhos dele. O Luís o Germânico, o Lotário, tá? E o Carlos o Calvo. Carlos o Calvo. Então você tem esses 3 filhos disputando o poder. E para evitar uma guerra fratricida que destruiria o país e tal, eles vão chegar a um grande acordo, feito um grande acordo, que é o Tratado de Verdun, lá de 843. O Tratado de Verdun que estabelece a divisão do Império Carolíngio, enorme, em 3 grandes territórios, em 3 grandes faixas, tá? 3 grandes áreas. Então, na prática, um reino poderoso, enorme, foi dividido em 3 outros reinos, tá? E esse processo acaba levando ele contribui, essa divisão, obviamente, contribui para o aumento da chamada descentralização. Então, gradualmente, os reis vão ficando mais fracos e a alta nobreza cada vez mais fortalecida, a ponto de exercer de fato poder político, social, econômico sobre os seus territórios, muitas vezes mais poder do que os próprios reis que ainda existiam. Belezinha? Tranquilinho, podendo inclusive até cunhar moedas, né? Legal isso. Cunhar moeda, criar suas próprias leis, impostos e assim vai. Certo, pessoal? Tranquilinho, beleza? Então o reino dividido em 3 grandes territórios, sob o comando de Lotário, não se esqueça o nome dos caras.
Lotário, Luiz o Germânico e Carlos o Calvo. Galera, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês, meus queridos e minhas queridas, e até a próxima.